Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Queridos irmãos e irmãs que irão ouvir esta fita, eu gostaria de deixar registrado aqui, irmãos, um testemunho que o Pai, pela sua misericórdia, tem feito em minha vida. Um dia, eu fiz um propósito diante de Deus que quando eu me casasse, eu o serviria. Mas, irmãos, eu sou nascido de pais crentes, mas na minha mocidade eu não quis mais saber dos caminhos do Senhor. Mas quando o tempo foi passando e eu conheci também a minha esposa, nos casamos e falando para ela dessa graça, falando que não daria para casar na igreja, porque nós temos uma doutrina, e ela entendendo aquilo, nós casamos debaixo da doutrina e nós fomos levando a nossa vida normal. Mas com o passar do tempo, irmão, as coisas foram se apertando. A minha esposa era filha única e a sua mãe era muito enferma. E a mamãe dela veio a falecer. Logo de seguida nós nos casamos e fomos morar junto com o pai dela. E nesse tempo, irmãos, o inimigo, Deus permitiu que o inimigo entrasse no coração do meu sogro e o endurecesse. Muita afronta nós recebemos, muita calúnia, mas o Senhor nos guardou. Eu ainda não tinha obedecido ao Senhor nessa época. E um dia, a briga foi tão feia em casa que eu pensei em fazer uma besteira muito grande. E no mesmo tempo, irmãos, que eu estava passando esse cálice em casa, no meu serviço, ao mesmo tempo, uma calúnia se levantou contra mim, uma revolta muito grande tomou meu coração, e eu querendo resolver tudo com armas, querendo resolver com as minhas próprias mãos, mas o Senhor não permitiu isso. Tendo eu ido ao departamento médico daquela empresa para pedir alguns calmantes, e o médico, vendo que eu estava muito nervoso, mandou que eu ficasse em casa uns 5 dias para descansar. Mas, irmãos, a prova ainda estava dentro da minha casa. E um dia em que as coisas se apertaram de vez, chamando a minha esposa para o lado, disse: olha bem, vamos sair, porque eu preciso encontrar um lugar de mato, um lugar que eu possa deitar debaixo de uma árvore e encontrar um pouco de paz. E aí, irmãos, pegando a minha esposa, passei na casa da minha mãe, peguei minha mamãe também, e até um cachorrinho que a gente tinha, eu levei junto. Pegamos uma estrada, irmãos, e fomos embora, sem destino e sem parada. Num dado momento, paramos num posto de gasolina para tomar uma água, alguma coisa, e naquele posto encontramos alguns parentes. Era época de fim de ano, irmãos, e ali eles nos presentearam com um panetone. Nós agradecemos, colocamos no carro e levamos junto de nós também, e continuamos a nossa viagem. Depois de muito ter andado, encontramos um lugar adequado para ir no carro, e olhando para minha mamãe, para minha esposa, eu disse: olha, vocês vão andar para onde vocês quiserem, porque eu vou entrar dentro desse mato e só vou sair quando encontrar um pouco de paz. E assim foi feito, irmãos. Entrei dentro daquele mato, entrei caminhando pelaquela mata, de repente eu achei um riacho, me assentei na beira daquele riacho, comecei a pensar em tudo que tinha acontecido comigo. Mas ali eu estava parecendo uma churrasqueira, que as brasas são abanadas. Cada vez eu acendia mais, cada vez eu acendia mais a ira, cada vez eu me revoltava mais, e pensava que o jeito era fazer uma besteira,
que todos tinham que me respeitar. E aí, irmãos, quando as coisas se apertaram, a ira subiu, fiquei mais nervoso ainda. Aí, irmãos, levantando daquele riacho, na beira daquele riacho, eu voltei para o meu carro. E voltando para o carro, chamei a minha esposa e minha mamãe, gritando com elas. Elas vieram, entraram dentro do carro, nós entramos, saímos ali, eu muito nervoso, muito irado. Vim com aquele carro em alta velocidade, que estava decidido a fazer uma besteira. Num dado momento, minha mamãe falou para mim: filho, para no primeiro posto que você encontrar, porque eu preciso ir no banheiro. Falei: tá bom, mamãe. Irmãos, no próximo posto que encontrei, eu parei. E na frente daquele posto havia um gramado muito bonito, muito extenso. E eu falando para elas: olha, vocês vão no toalete, enquanto vocês vão lá, vou deitar aqui nessa grama. Uma grama muito aparadinha, muito bonita. Falei: vou ver se eu encontro a paz que eu ainda não encontrei. E naquele momento, elas foram, ficou eu e o cachorrinho ali. Saímos para aquela grama. Soltei o cachorrinho, ele foi até um matinho na frente, voltou e ficou do meu lado. E ali eu me sentei naquele lugar, irmãos. E eu olhando para os lados, não vi ninguém. Olhei para o outro lado, não vi mais ninguém também. De repente o meu cachorro chegou perto de mim, se abaixou como quem tivesse com medo. E eu ainda tocando ele para que ele brincasse um pouquinho, porque vivia muito preso dentro de casa. E naquele instante eu comecei a perceber alguma coisa diferente no meu cachorro. E quando eu olhei para o lado, irmãos, havia uma pessoa em pé do meu lado. E esta pessoa, olhando para mim, uma pessoa humilde, irmãos, mal vestido, com os pés no chão, todo sujo, com um saco de papel nas suas costas. Assim esse homem se apresentou diante de mim. E olhando dentro do meu olho, ele disse: filho, será que eu posso conversar com você um minuto? Eu falei: claro, você senta aí, vamos conversar. Ele novamente, tomando a palavra, me disse: sabe o que é? É que muita gente nos despreza porque nós somos assim. E muitas vezes nós sentimos necessidade de conversar com alguém, mas o mundo nos despreza. Eu olhei para aquele homem e disse: moço, eu não estou em condições nenhuma de desprezar ninguém hoje. E eu, tendo dito essas palavras, irmãos, este homem se calou e não abriu mais a sua boca. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei: poxa, Jeremias, tanto disse que tem vontade de conversar, mas as pessoas o desprezam. E agora chega perto de mim e não quer falar nada. Mas, irmãos, eu comecei a prestar atenção numa coisa, que o meu cachorrinho não latiu para ele. Deitado estava, deitado continuou. E eu comecei a perceber: por que será que o meu cachorro não latiu para esse homem? Mas de repente, irmãos, quando eu tentei associar alguma coisa, este homem, levantando-se do seu lugar, andou um pouquinho e veio na minha frente e se ajoelhou. E assentando-se sobre as suas pernas e estendendo as suas mãos, colocando no meu ombro, disse: filho, eu só vou te falar duas coisas no dia de hoje. Grava no teu coração. Tudo que te fizerem de mal nesta vida, você vai escrever no ar. Porque quando você acaba de escrever, você não vai conseguir ler o que te fizeram. Esquece. Mas, filho, tudo que te fizerem de bem nesta vida, grava no mármore e isto ficará gravado para sempre.
Ouviu, filho? Naquele momento, irmãos, alguma coisa entrou dentro de mim. Um fogo consumiu tudo aquilo que estava de ruim dentro de mim. Aquele fogo passeava no meu coração, nas minhas veias, na minha mente, nos meus ouvidos. Eu não entendi o que estava acontecendo, só sei que alguma coisa me queimava por dentro. Naquele momento, irmão, senti uma vontade de chorar. Mas, não querendo demonstrar para aquele homem que eu estava chorando, tentando segurar aquilo que estava dentro de mim, mas não dava, irmãos. Era mais forte do que eu. Não aguentando eu, comecei a chorar, porque alguma coisa explodia dentro de mim. Naquele momento que eu comecei a chorar, aquele homem estendendo novamente as suas mãos, colocando no meu ombro, me disse: filho, por que é que você está chorando? Não chora não, porque hoje é o dia mais feliz da sua vida. Naquele instante, a tempestade foi embora da minha vida. Tudo aquilo que eu tinha de ruim dentro de mim foi embora. As lágrimas não paravam de cair no meu rosto. E aquele homem, voltando-se para o seu lugar, se assentou ali, ficou quieto. E eu explodi em meus lágrimas. Alguma coisa nova tinha acontecido ali. E eu tenho certeza que alguma coisa nova vai acontecer na vida daquele que ouviu esse testemunho também. De repente, quando eu olhei para trás, a minha esposa e minha mamãe estavam voltando daquele posto. E minha esposa olhando para mim, querendo saber o que tinha acontecido, fazendo acenos com a mão. Eu respondi também para ela com acenos, irmãos, porque eu não conseguia abrir minha boca para falar, era só choro. Eu respondi para ela: olha, fica em paz, se assenta, fica quieta. Naquele instante, irmãos, minha esposa sentou, a minha mãe também. Mas a minha esposa, irmãos, estava muito magoada com o papai dela, com tudo que ele estava fazendo com nós. E também por tudo que a gente estava passando, irmão, naquele instante. Naquele momento, aquele homem novamente tomando a palavra, olhou para minha esposa e disse: filha, por que você está com esse olhar tão triste? E por que você carrega tanta mágoa dentro do seu coração? Você sabia que você fazendo assim, você se torna um alvo fácil para o teu inimigo? E você não é do teu inimigo? Naquele instante, irmãos, ele continuou falando, e ali ele dizia que em muitos lugares nós entraríamos, aonde nós não esperávamos de entrar, nós entraríamos. De repente, alguma coisa entrou dentro da minha esposa também, irmãos. O mesmo fogo que havia me pegado, pegou a minha esposa também. Ela começou a chorar, começou a soluçar, ela não parava mais. De repente, irmãos, minha mamãe ficou só olhando. De repente, aquele homem novamente tomando a sua palavra, ele disse: por que é que vocês estão chorando?
Não chorem. Hoje é o dia mais feliz das vossas vidas. Será que vocês nunca leram onde está escrito: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei? Vocês não creem que o próprio Senhor pode estar aqui falando com a vossa alma? Irmãos, uma grande alegria tomou nosso coração, mas nós não estávamos entendendo nada. Nada passava pela nossa mente naquele instante. Simplesmente uma grande alegria e uma grande emoção tomou nosso coração. Mas eu tenho certeza, irmão, de uma coisa: aquelas palavras entraram dentro do meu coração e fizeram morada. Num dado momento da conversa, a minha esposa olhou para ele e falou: moço, eu tenho um negócio lá no carro e eu quero te dar aquele negócio. Ele olhou para minha esposa e disse assim: moça, não precisa me dar nada. Irmãos, qual é o mendigo, qual é o andarilho que não precisa de alguma coisa? Mas a minha esposa, ainda insistindo, falou: não, eu tenho lá, o senhor falou tanta palavra bonita, nós temos que te recompensar de alguma maneira. E aquele homem novamente tomando a palavra, falando assim: não precisa fazer isso. Por que você vai me dar aquilo se você só tem aquele? Como ele sabia, irmãos, o que era, o que deixava de ser, se só tinha um ou não. Naquele momento, minha esposa, levantando-se, foi até o carro e pegou aquele panetone que nós tínhamos ganhado daquele parente, e voltando, estendendo as suas mãos, entregou para ele e disse: olha, moço, o senhor deixa de ser orgulhoso. Pega esse panetone, come, o senhor deve estar com fome. E aquele homem, respondendo para ela, disse: da onde eu venho, não preciso me alimentar com nada. Naquele instante, nós ficamos um pouco de confusão, porque não entendemos nada. Mas eu comecei a pensar. Falei: poxa, eu preciso agradecer esse homem de alguma maneira, de alguma forma, porque o que ele falou entrou dentro do nosso coração. E naquele instante, irmãos, eu pensei: vou dar um dinheiro para esse homem, pelo menos ele compra o que ele quiser e paga tudo que ele fez para mim aqui nesse lugar. Irmãos, eu pensei em dar um dinheiro para eles, porque esses homens, eles gostam de tomar aquelas águas ardentes, porque dormem debaixo das pontes, e é muito frio, às vezes tomam para se esquentar. Irmãos, quando eu levei a mão na minha carteira para dar um dinheiro àquele homem, aquele homem, segurando o meu braço, me disse essas palavras: filho, saiba de uma coisa: do lugar de onde eu venho, eu não preciso me esquentar com nada. Naquele momento, irmãos, nós não estávamos entendendo nada. De repente, irmãos, nós levantamos para irmos embora. Minha esposa perguntou para ele: moço, fala para nós o teu nome. E ele, olhando para ela, disse: você não vai assustar se eu falar o meu nome? Ela falou: vou me assustar por causa do nome, moço. Fala para nós o teu nome. Ele falou: meu nome é Isaías. Naquele instante, irmãos, nós levantamos naquele lugar e tomamos rumo para São Paulo. E eu despedi dele e falei: olha, seu Isaías, só fica com Deus, que Deus te abençoe.
pegando o nosso carro. Minha mamãe entrou dentro do carro, minha esposa também, o cachorrinho também. Na hora que eu liguei o carro, irmãos, que eu estendi minha mão para despedir daquele homem, ele me acenou com uma ironia nos lábios, me dando um tchau, acenando com a mão. Eu respondi. Ali aquele homem foi, aí nós engatamos a marcha, fomos embora. Quando eu saí, irmãos, daquele lugar, minha mamãe e minha esposa ficaram olhando para trás. De repente as duas começaram a gritar dentro do carro, porque aquele homem que falava com nós ainda há pouco tinha desaparecido. Irmãos, eu parei o carro, voltei, desci do carro, procurei aquele homem, irmãos. E no momento que minha esposa deu aquele panetone para aquele homem, voltando atrás um pouco, aquele homem falou assim: isso que você está me dando, eu não vou poder levar comigo, isso vai ficar aqui. Queridos irmãos, naquele instante, quando eu olhei para aquele lugar procurando aquele homem, eu só encontrei aquele panetone no chão. Aonde ele falou que iria ficar, ali ficou aquele panetone. Não achei mais aquele homem que falava comigo. Só sei de uma coisa, irmãos. Quando eu saí daquele lugar, eu saí uma outra pessoa. Algo novo nasceu dentro de mim. E algo novo vai nascer na vida daquele que está ouvindo esta fita. Eu cheguei na minha casa com vontade de abraçar o meu sogro, com vontade de chegar no meu serviço e abraçar aqueles que me fizeram mal. E um dia, nós somos no Brás, eu e minha esposa, e o Senhor, pela sua misericórdia, tem chamado eu e ela no mesmo dia para essa graça santa. Depois disso, nós congregamos muito, irmãos, e muitas palavras o Senhor tem mandado. Mas numa delas, o Senhor falava daquelas dois discípulos que de caminho para Emaús, e o Senhor se apresentou diante deles. E o servo de Deus, guiado pelo Espírito, dizia: tem alguém aqui, irmãos, que o Senhor manda falar. Um dia, eu dispensei um anjo da minha glória para falar com você na terra, e você não o conheceu. Como o Senhor se apresentou para aqueles dois que de caminho para Emaús, o Senhor me mostra que o Senhor mandou um anjo a se apresentar diante de você, e você não o conheceu. Irmãos, meu coração começou a pular, da minha esposa também. Nós sentimos que era com nós aquela palavra. Aí de repente, irmão, Deus tomava o servo guiado pelo Espírito e dizia: irmãos, vocês pensam que esse anjo foi aqui na igreja? Ou foi na tua casa? Ou foi no teu trabalho? Não. Esse anjo foi lá na beira daquela estrada onde você estava, na estrada da amargura, na estrada do desespero. E ele não estava com um terno de linho branco e nem com asa nas suas costas. Esse anjo, ele estava mal vestido, mas você o recebeu. E com isso, irmãos, o Senhor nos deu a graça de contemplar essa maravilha que hoje nós dividimos com todos vós. E um dia, eu entrando dentro de um presídio, fazer uma visita, contei esse testemunho para alguns irmãos ali presos. E um deles, irmão, pegou seu violão e compôs um hino a respeito desse testemunho. E ele gravou esse hino inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Saúdo todos os irmãos que ouviram esse testemunho com a paz de Deus, e que vocês guardem nos vossos corações aquilo que o Senhor fez na minha vida, porque uma coisa é certa, irmãos, nos 13 dos Hebreus está escrito: muitos por serem irmãos e serem simples sem saber hospedar um anjo nas suas casas. Um dia, angustiado, eu saí sem direção, peguei a estrada
em busca da solução. Senhor, como eu sofri, Jesus, porque não fui a ti. Eu parei na beira de um caminho, me sentei na grama de um morrinho, levantei meus olhos para o céu. Um mendigo com saco de papel me olhou dentro do coração e falou do Deus de Abraão. Como chorei, não pude me conter, pois era o anjo do Senhor que Jesus, por amor, me mostrou. Um mendigo que inspirado falou: moço, se alguém te magoou, não desejes mal, mas escreve no ar, porque o Senhor virá te consolar. Mas o que de bem fizerem pra ti, grave no fundo do teu coração, enxugue as lágrimas dos teus olhos, porque o Cordeiro ouviu tua oração, retirará toda a tua aflição, testemunharás na grande congregação. Como chorei, não pude me conter, pois era um anjo do Senhor que Jesus, por amor, me mostrou. Saúdo todos os irmãos com a paz de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e que guarde esse testemunho em vosso coração. Saúdo a todas as irmandades, todos que ouviram essa fita na comunhão, para que um dia Deus seja louvado. Amém. Depois, irmãos, que o Senhor fez essa obra na nossa vida, muitas palavras nós temos ouvido, muito o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, e uma das palavras que o Senhor tem falado, que o Senhor falou forte no nosso coração, Ele dizia que aonde quer que nós fôssemos, o Senhor entraria com nós. Onde nós orássemos, o Senhor ouviria a nossa oração.
Aquele que cresce em mim não faria somente as obras que eu faço, mas as faria maiores que essa. E o Senhor tem prometido pela sua palavra que entraria nos lugares conosco, nos abençoaria e nos guardaria também. E um dia, irmãos, nós estávamos na laje da nossa casa conversando, eu e minha esposa. De repente, minha esposa perguntava para mim: bem, quando é que eu vou saber que eu tenho que orar por alguém que precisa, alguém que esteja necessitado, alguém que esteja precisando de alguma coisa? Quando é que eu vou saber todas essas coisas? Por que minha esposa perguntava isso, irmãos? Porque minha esposa, ela não foi nascida na graça, não tinha entendimento, e ela queria saber quando que ela sentiria isso. Então, eu ficando em comunhão, o Senhor me colocou essas palavras para dizer para ela. Eu falei: olha bem, você fica em paz, porque quando Deus precisar se usar da gente para alguma coisa, Ele vai mostrar a necessidade bem presente. Eu tendo dito essas palavras, irmãos, ela fica confortada, uma alegria envolveu o nosso coração, ela ficou em paz. Mas de repente, irmãos, começou uma gritaria muito grande no quintal do nosso vizinho, uma gritaria de horror, uma gritaria de pavor. E quando eu saí para ver o que era muita gente gritando, muita gente berrando. E quando eu saí do portão, irmãos, para ver o que tinha acontecido, uma criança de aproximadamente uns 12 anos de idade estava empinando pipa no terceiro piso de uma laje, e essa criança veio a cair dessa laje. Mas essa criança não caiu no chão comum. Essa criança caiu em cima de um portão de lança, tendo cravado 2 lanças no seu peito. As lanças transpassaram o seu corpinho, varando nas suas costas. Naquele instante, irmãos, minhas pernas amoleceram. Todos que estavam ali gritavam, e o portão era muito alto, não dava para pegar, não dava para tirar aquela criança dali de cima. De repente, irmãos, eu senti a presença de Deus no meu coração na rua. Olhando para aquela situação, disse: Senhor, tem misericórdia de nós. E naquele momento, irmãos, o sangue daquela criança já estava todo no chão, mas uma força que só poderia vir do alto, tomando a mão daquela criança, e a própria criança foi se saindo daquelas lanças, irmão. E a criança caindo no colo do seu papai, semi-desmaiada, e o pai desesperado correndo com o menino no colo, e havia um carro na frente da casa, que o rapaz estava tentando fazer o carro pegar para socorrer o menino, mas aquele carro não pegava. De repente eu dei a volta, irmãos, fui lá abrir a porta para o pai entrar com o menino, e o pai entrando com o menino, eu fechei a porta logo em seguida. Para os irmãos terem ideia do que aconteceu, numa das brechas que foram abertas no seu peito, dava para se ver o coração da criança batendo lá dentro. Mas, irmãos, naquele momento, irmãos, eu vi o olho do menino fechando, já a sombra da morte eu tomando. Mas naquele instante eu senti novamente a presença de Deus, dando 2 passos para trás. O Senhor tomando a minha boca, eu disse: menino, vá em paz, porque Deus vai te salvar. Naquele momento aquele carro pegou, foram embora. Eu olhando para minha esposa, eu falei: tá vendo? Você não queria um motivo para orar ao Senhor? Vamos buscar a Deus em oração, que o Senhor vai dar vida para essa criança. O Senhor mostrou para nós a necessidade. Irmãos, entramos dentro do nosso quarto e oramos ao Senhor, e pedimos ao Senhor assim: Senhor, nós não te pedimos nem ouro nem prata, mas dá vida para essa criança, que nós vamos glorificar o teu nome aonde tu nos enviar, Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que naquele instante o Senhor colocou paz no nosso coração. Quando foi à noite, nós fomos buscar a palavra, e o Senhor pela palavra dizia assim: eu não deixo nenhum dos meus servos nem confundido e nem envergonhado. Para você saber que eu ouvi a tua oração, eu vou cumprir o desejo do teu coração. Agradeço a Deus, porque naquele momento, irmãos, entrou uma paz no meu coração. E quando nós voltamos para casa, nós dormimos, porque era fim de semana, aqueles dias.
E no dia seguinte nós acordamos um pouco mais tarde, que era fim de semana, e minha mamãe tem falado para mim, olha, eu não sei o que aconteceu não, mas parece que o menino morreu. Porque houve uma gritaria agora cedo aí, agora está tudo em silêncio. Mas irmãos, nós fomos novamente buscar a palavra, e o Senhor falava assim, eu já não te falei, que eu não deixo nenhum dos meus servos nem confundido e nem envergonhado, que eu vou cumprir o desejo do teu coração, porque eu vi a tua oração. Agradeço a Deus, irmão, que voltando da igreja, bati palma naquela casa, perguntando à criança. E quando eu perguntei para a moça, que era uma tia do menino, falei, olha, conta para mim como é que está o menino. Ela falou, você não queira nem saber, porque hoje eu fui no hospital para visitar o menino. E chegando lá, o pai me contou toda a história, disse que saíram daqui e entraram primeiro no hospital, não quiseram atender, diziam que a criança já estava morta. Mandaram para o hospital que tinha melhor recurso, também não quiseram atender, porque disse que a criança já estava morta. E levaram para um hospital que tinha todos os recursos que se poderia ter na medicina. E ali o médico, tomando a palavra, disse para o pai, olha pai, na vida do teu filho, somente um milagre. Mas naquela hora aquela mulher continuou a falar e disse para mim, hoje eu fui no hospital para ver aquela criança, e quando eu cheguei lá, eu não vi a criança na cama mais. Quando eu cheguei no hospital, no quarto do menino, só estava o pai e a mãe sentados na cama dele. Aí, irmãos, eu perguntei, e o menino? Ela falou assim, foi o que eu perguntei para o pai dele. Quando eu perguntei, cadê o menino? O pai me respondeu assim, olha para trás. E quando ela olhou para trás, a criança já veio correndo no corredor, brincando com ela. O Senhor já tinha libertado a criança. Passando cerca de 8 dias, mais ou menos, essa criança teve alta do hospital e veio na minha casa, veio conversar comigo. E naquele momento eu perguntei para ele, eu falei, olha, conta para mim o que aconteceu aquele dia que você caiu lá de cima. Ele falou, olha, eu não lembro de nada daquele dia. Só existe uma coisa que eu jamais vou esquecer daquele dia. Eu falei, o que que é? Ele falou, foi aquele grito que você deu lá na rua. Eu estava dentro do carro, no colo do meu pai, já quase tudo se apagando, eu já não tinha mais visão, mas os meus ouvidos ainda estavam ouvindo, e ouvi a tua voz que dizia, menino, vá em paz, porque Deus vai te salvar. Essa frase eu guardei no meu coração e vou levar até o fim da minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, porque também essa obra o Senhor fez na minha vida, e sinto alegria em gravar essa fita para aquele que for ouvir, creia, que nem o Senhor disse na sua palavra, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Outra obra que o Senhor me dá graça de contar, irmãos, é que um dia tinha uma irmã nossa, a mamãe dela estava muito enferma, estava numa cidade do interior, e nós nos deslocamos para lá para fazer uma visita. E quando nós estávamos ali na casa da nossa irmã Laide, fazendo aquela visita, era aproximadamente umas 10 horas da manhã, num domingo. E ali, irmãos, nós estávamos cantando alguns hinos, louvando ao Senhor. E de repente, meu irmão saiu para fora e foi até um bar da esquina, comprar um paçoca para as crianças. De repente ele voltou, me chamando num canto, me disse assim, Maurício, eu fui no bar agora e a cena que eu vi foi bonita. Eu vi um rapaz que ele estava tocando violão, mas ele parece ser um pouco deficiente, toca com o violão no colo, uma posição estranha. Vai lá ver para você ver. Irmãos, ali eu levantando, pedi licença ali, fui até aquele bar na esquina para ver aquele rapaz tocando aquele violão.
De repente, irmãos, eu encostei num canto dentro daquele bar, o bar estava cheio de gente, e aquele rapaz estava tocando seu violão, junto com o outro, cantando música sertaneja, e naquele instante, eu olhando aquilo, fiquei vendo que ele tocava esquisito, e ele era deficiente, aquele rapaz era cego. Ali, irmão, naquele momento eu fiquei observando. Aí, no dado momento, eles pararam de tocar aquelas músicas para tomar um refrigerante, alguma coisa. E eu pedi para o rapaz, falei, posso ver o seu violão? Ele falou, claro. Aí, pegando o violão dele, irmãos, o violão estava com problema nas cordas, estava muito baixo o rastilho, não estava saindo um som perfeito. E eu, voltando a falar com aquele moço, eu falei, olha, o seu violão está com problema, as cordas estão muito baixas, também as cordas já estão velhas, precisa trocar. E aquele rapaz olhando para mim e falou assim, olha, eu não tenho quem faça isso para mim. Eu me virando para ele, eu falei, olha, eu quero fazer para você. Aí ele falou, olha, mas eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. Eu falei, eu também não estou te cobrando nada. E naquele momento, irmãos, eu levantei, fui até a casa, peguei o meu violão, trouxe o meu violão dentro daquele bar. O bar estava cheio de gente. E ali entreguei meu violão para aquele moço, deixei ele tocando as músicas sertanejas e comecei a arrumar o violão dele. Naquele momento que eu estava arrumando o violão dele, irmãos, quando eu acabei de arrumar, eu entreguei para aquele moço, ele pegou o violão e falou, puxa vida, como ficou bonito, que som bonito, agora sim está um violão decente. E ali, irmãos, ele novamente pegou seu violão, começou a tocar aquelas músicas sertanejas. E eu, pegando o meu violão, fiquei em paz e deixei eles tocar bastante tempo aquelas músicas. E naquele instante, eu fiquei observando aquele moço, observando o seu jeito, observando todos que estavam dentro do bar. Naquele momento, aquele rapaz parou de tocar aqueles hinos, aquelas músicas, perdoe. E ele, voltando-se para mim, disse, falou, pera um pouquinho, se você sabe arrumar violão, o senhor sabe tocar. Toca uma música para nós. Naquele instante, todos insistiam para que eu tocasse uma música. Mas, irmãos, naquele momento eu senti a presença de Deus no meu coração. Olhando para todos na minha volta, eu falei, olha, música, eu não sei tocar. Mas eu sou um servo de Deus. E o que eu poderia tocar para vocês aqui era um hino. Irmãos, houve um silêncio muito grande naquele bar, porque todos ficaram atônitos, querendo saber o que era aquilo. Mas de repente, no meio de um deles, saiu uma voz que dizia mais ou menos assim, toca um hino da tua igreja para nós. Eu fiquei na comunhão para ver que hino que o Senhor dava de eu tocar, e o Senhor me mostrou este hino, irmãos. Deus te espera, o pródigo filho em seu lar. Não mais andes longe do teu Pai Celestial. Tuas culpas confessa sem nada ocultar. Volta ao teu lar paternal. Vá, ó pródigo, vai. Do pão do céu te saciar. Deus te quer
naquele instante, começou uma choradeira dentro daquele bar, irmãos, muito grande, porque lá de trás se ouviu uma voz assim: Senhor, até aqui tu me encontrou, Pai. Até aqui tu me achaste, Senhor. O outro dizia: Pai, não sou digno da tua presença dentro deste lugar. O outro me abraçava o pescoço e perguntava: irmão, será que eu ainda tenho perdão do meu Senhor? Eu falei: não sei, irmão, vai buscar do teu Senhor. O ceguinho, virando para o lado, começou a chorar também e pedia perdão a Deus. Irmãos, agradeço a Deus, porque o Senhor me deu essa parte de fazer. Dentro daquele bar eram todos os nossos irmãos que estavam parados no caminho. Eu agradeço a Deus que, voltando para casa, fiz aquela parte no bar, voltando para casa, e de repente um dos nossos irmãos sentiu a alegria de fazer visita numa casa de um nosso irmão, que era cooperador no Paraná, agora reside naquela cidade. E eu agradeço a Deus, irmãos, que nós, chegando no portão daquela casa, todos já receberam nós com choro, com muita alegria. E quando nós entramos dentro da casa, irmãos, que nós fomos ver, aquele rapaz que era cego, que estava dentro do bar, era filho desse nosso irmão. Eu agradeço a Deus porque, passando mais um tempo, o Senhor, pela sua misericórdia, recolheu a sua serva, relevou para o seu reino de glória. Mas nós soubemos, irmãos, que todos aqueles que estavam ali, ouvindo aquelas músicas sertanejas, cantando, se alegrando ali, todos voltaram a congregar e a servir esse Deus maravilhoso. E eu agradeço a Deus também por essa parte. Eu agradeço a Deus também, irmãos, porque o Senhor também fez uma maravilha na minha vida. Um dia, nós descendo até a cidade de Peruíbe, fazer uma visita, uma missão que o Senhor nos tinha dado, e ali, encontrando aqueles irmãos na cidade de Peruíbe, grande foi a nossa alegria, porque fomos na casa do nosso irmão Milquides, da Ione, da Nilzinha, daquelas crianças maravilhosas, todos fiéis em Cristo. E eu agradeço a Deus também nessa parte, né? Porque ali, na hora que foi para nós irmos embora para São Paulo, nós oramos, agradecemos a Deus a visita, pedimos que o Senhor nos guardasse na volta. E Deus, tomando a boca de uma criança na oração, dizia assim: Senhor, guarda esses irmãos na volta, Senhor, põe um anjo adiante deste carro. Eu agradeço a Deus, irmão, que a hora que nós estávamos saindo, já estávamos dentro do carro para ir embora. O irmão Milquides deu a volta no carro, chorando, sentindo a presença de Deus na porta. Ele, tocando no nosso braço, dizia assim: irmão Maurício, vai em paz, porque o Senhor vai colocar um anjo adiante do teu carro. Irmãos, guardei aquela palavra, mas ficamos na comunhão e partimos, seguimos viagem para São Paulo. Irmãos, quando nós estávamos subindo a serra, num dado momento, na Imigrantes, um daqueles túneis grandes que tem ali dentro, eu conservei meu veículo para a direita, que eu não estava querendo correr muito. Irmãos, ali estava na última pista da direita, subindo devagarinho. De repente, irmão, no meio do túnel, um carro cercou a minha frente e brecou com tudo, que não tive condições de sair para a esquerda, que o fluxo de trânsito era muito grande. E não tinha condição, irmão, de eu sair para a esquerda. Eu fui obrigado a parar meu carro. Mas, irmãos, quando eu vi aquela porta daquele carro da frente já ia se abrindo, eles iam me assaltar ali na frente, eu engatei uma ré, saí correndo para trás, irmãos, e aqueles carros também vinham dando uma marcha ré para trás. Naquele momento, irmãos, o trânsito começou a se apertar para trás de mim, eu tive que parar novamente. Mas naquele momento, irmãos, surgiu um guarda de dentro daquele túnel, não sei de onde veio aquele homem, não sei de que lugar que apareceu aquele homem, estava sozinho com a sua arma na mão. De repente aquele homem passou correndo por aquele Fusca. Irmãos, aqueles homens entraram dentro do Fusca de novo, e aquele homem passou pelo Fusca correndo, aquele guarda, e vindo na minha direção ele dizia: vai embora, corre,
sai para a esquerda e desaparece, vai embora. Irmãos, agradeço a Deus que eu saindo com meu carro para a esquerda consegui sair, fui embora, ainda até conversando com o irmão que estava comigo, o irmão Beto, a irmã Kátia, estava comigo conversando com ele. Eu disse assim: olha, esse guarda é louco, ficar aí dentro sozinho. Esses homens armados podem meter uma bala na cabeça dele, pode matar ele dentro e ninguém vai achar ele. Não tinha uma viatura perto, não tinha ninguém, ele estava sozinho lá dentro. Mas agradeço a Deus que o Senhor, tomando o servo de Deus, nosso querido irmão Beto, que estava no banco de trás chorando, ele dizia: eis o anjo que o Senhor colocou na nossa frente, que o irmão disse na porta do carro. Que o Senhor visitou a nossa alma e nos alegrou e mostrou que mais uma vez o Senhor estava conosco. Outra vez, irmãos, foi uma viagem que o Senhor preparou para nós na cidade de Cajati. Nós fomos fazer alguma parte que o Senhor nos tinha mostrado, e entrando dentro de uma casa, irmão, muito pobre, as crianças, irmão, brincando na lama. Para os irmãos terem ideia, naquela casa não havia cadeira, não havia cama, era tudo pedaços de madeira estendido pelo chão e papelão jogado por cima, os papelão muito sujo. E ali tinha um servo de Deus, irmão, deitado, todo paralisado, todo entrevado pela enfermidade. E nós chegamos naquela casa, saudamos aquela casa com a paz de Deus, e perguntamos para aquele nosso irmão que estava no chão, perguntamos para ele: irmão, está tudo bem? Ele falou: está tudo bem, irmão, graças a Deus está tudo bem. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali o Senhor deu de apresentar aquele homem na oração. Deus tomando um dos servos de Deus que estava conosco na oração, e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia desse teu filho que está aqui sofrendo, mas disse que está tudo bem. Agradeço a Deus, irmãos, que fizemos aquela visita, deixamos aquela casa em paz, voltamos para São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, algum tempo depois, na Assembleia, o nosso irmão Noel fica conosco ali na Roseira, e ele, tendo tomado a palavra, dizia: irmãos, lembra aquele irmão que estava na cama entrevado, todo paralisado, que os irmãos foram visitar? Nós falamos: sim, irmão, nós lembramos. Ele falou: irmãos, pode glorificar a Deus que o Senhor já o libertou, ele já está caminhando, indo para a casa do Senhor, louvar ao Senhor também. Glória a Deus. Também, irmãos, nessa mesma viagem, nós fomos fazer uma visita na casa dos nossos irmãos ali também. E ali havia uma menina que estava deitada no quarto. De repente ela levantou com uma perninha só, chorando, pedindo para a mamãe e dizendo que a sua perninha estava doendo, que não poderia colocar a sua perna no chão. E naquele momento, irmãos, eu pegando aquela menina, eu pegando a sua perna, ela falou que não conseguia pisar no chão já há 4 dias. E eu falei para a irmã, irmã, precisa levar essa criança no médico para ver se ela não trincou um osso. Às vezes ela deve ter trincado algum osso. E a irmã me dizia que a menina tinha caído com a bicicleta. Eu falei: às vezes, ela é um tombinho, mas às vezes pode ter trincado o osso da perninha dela. E a irmã falou: irmã, não tenho condições de levar no hospital. Irmãos, agradeço a Deus que estava eu, nosso irmão Roberto, e nós estávamos com uma Kombi ali. E com essa Kombi, nós falamos para ela: falou, irmã, então faz o seguinte, amanhã nós vamos fazer algumas partes aqui na cidade, nós vamos passar aqui, pegar sua menininha, levar no hospital e vamos tirar uma chapa, vamos ver o que aconteceu, a gente faz essa parte para ela. A irmã falou: tá bom, irmão, Deus abençoe. Agradeço a Deus, irmão, que ali nós ficamos mais um pouco naquela casa, conversamos algum instante ali. Na hora que nós estávamos indo embora, a irmã falou: não, nós vamos orar a Deus, agradecer a visita dos irmãos. Nós colocamos de joelhos, nós agradecendo a Deus. E num dado momento na oração, Deus tomou um dos servos de Deus que estava conosco e apresentou aquela criança na mão de Deus. Falou: Senhor, está aqui a menina, faz uma obra, se for de acordo com a tua vontade. Está com essa enfermidade, está machucada, mas somente tu conheces, Senhor. E ali, irmão, nós levantamos e fomos embora. No dia seguinte, nós fomos fazer algumas partes ali, mas, irmãos, pela nossa imprudência ou por permissão de Deus, nós esquecemos daquela menina.
E quando nós lembramos, irmão, daquela menina, nós passamos na frente da casa dela para pegar ela, para levar para o médico. Mas, irmão, já era tarde. Porque quando nós chegamos naquela casa, o homem, irmão, pode esquecer daquilo que ele promete. O homem promete e às vezes por esquecimento ele não cumpre. Mas Deus não se esquece, irmãos. Nós, por muito serviço ali, acabamos esquecendo daquela parte, mas o Senhor lembrou e passou antes de nós. E quando nós chegamos na frente daquela casa, aquela menina já estava no quintal correndo e brincando, se divertindo. O Senhor já tinha libertado ela também. Glórias a Deus. Agradeço a Deus também. Alguns dias desse atraso, o Senhor permitiu que nós fôssemos fazer uma visita ali no bairro da Roseira, Mariporã, para o nosso querido irmão João, pai da nossa irmã Marlene. Era um homem que já estava há 30 anos parado na graça, não queria mais saber, não tinha esfriado totalmente, espiritualmente falando, mas o Senhor, irmão, visitou a nossa alma, visitou o nosso coração, e mostrou para nós, irmãos, que para aquela alma ainda havia perdão e ainda havia tempo de se arrepender. Eu agradeço a Deus que o Senhor, tomando um dos servos que estava conosco, dizia para aquele homem: irmão, volta para o teu Senhor como o filho pródigo. O filho pródigo voltou para ver o seu pai, mas hoje foi diferente. O pai veio ver o filho pródigo. Agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento aquele irmão recebeu esta visita do Senhor, e o Senhor, pelo grandemente, estava numa cama prostrado, enfermo, estava ali sofrendo com uma doença desenganada da medicina, já estava à beira da morte, mas o Senhor, pela sua misericórdia, tem entrado e tem feito festa naquele lugar. Aquele homem já se levantou da cama e já até participou da Santa Ceia do Senhor. Eu agradeço a Deus por todas essas maravilhas que o Senhor deu de contar. Saúdo todos que ouviram esses testemunhos com a paz de Deus, e que Deus abençoe todos vocês no amor de Cristo Jesus. Guarde esses testemunhos no coração, irmãos, porque eles foram o Senhor que fez. A glória pertence somente ao Senhor, nós não temos nada. Despeço de todos os irmãos com a paz de Deus. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada a nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso Deus, que é bendito e eterno.